resenha e agora é hora de falar do Tricolor. Com o nosso repórter Paulo do Vale, que acaba de chegar. Estava agora há pouco, PDV, na reunião do conselho. Tem o seu estilo, né? E a gente tá te ouvindo, viu? Não, é. É que ele tá questionando aqui no resenha, questionamento do nosso ombudsman. Eu perguntei no resenha. No resenha entre o hino, Ah. eu falei com o Bruno na mesa assim, Não, comigo é outro estilo. Comigo entra esse aqui, ó. Hino do É São um Paulo, brega brega funk. funk. Ele não Mas- tá. Aumenta aqui o nosso aqui, porque a gente não tá ouvindo. Não tá ouvindo? Não. Bom, mas o clima não permite brega funk. né? Não. Não. O clima não Se permite. tem uma coisa que não tá permitindo. Então... Baixinho. Vai, PDV. Informações após a reunião do conselho e também as falas de Outen Aires no Tricolor. Pois é, né? O São Paulo convocou essa coletiva de forma até urgente. Foi avisado hoje no horário do almoço ali de que o Outen Aires iria falar com a imprensa. E uma coisa me chamou muito a atenção, né? Por que não a coletiva no Morumbi, que acaba sendo a sede do clube, né? E sim no CT, onde é a sede do futebol, né? Enfim. Mas chamou a atenção também que o Outen, ele respondeu a todas as perguntas. Ele não fugiu das perguntas. Respondeu como bem entendeu, assim, mas ele foi muito claro com relação às decisões. E aí a gente pode interpretar que ele é um defensor do Júlio Casares e não do São Paulo. Aí vai de uma avaliação pessoal de cada um. Mas ali ele tentou responder como presidente do conselho e sobre valer o número de conselheiros acima de 190, né? 195 para aprovar o impeachment. Ele usou o argumento jurídico de dúbio pro réu, né? Porque no sentido de quando existe uma dubiedade ali, dois artigos que... No latim, indúbio pro réu. Indúbio, Na isso, dúvida, a indúbio favor do pro réu. réu. Isso, na dúvida, a favor do réu. Então, assim, por que existe essa dubiedade no Estatuto do São Paulo? Acho que justamente para em situações como essa, né? Então, lá atrás, acho que os caras já pensavam justamente em momentos como esse. Justificou também a questão... Vamos ouvir, o Outen Aires, porque ele se justificou aí dessas últimas decisões. Data da votação, o fator de não permitir que ela seja online, sendo que em outras oportunidades esse artifício foi usado. Então vamos acompanhar aí uma parte da fala do Outen Aires. Eu estou servindo aos interesses do São Paulo, porque nenhuma dessas decisões feriu o que me é obrigado a seguir, que é o Estatuto do São Paulo. Por que a data da votação foi alterada? Porque foi alterado o embasamento da votação. Isso me faz e me obriga a fazer um novo edital de convocação. Dentro do nosso estatuto, os editais de convocação devem ser feitos com 8 dias de antecedência. Logo, se eu mudo o argumento e tenho que publicar um novo edital, eu sou obrigado a ter uma nova data. Por isso que a data de votação foi alterada por uma questão estatutária. A questão da mudança de quórum que você perguntou. A mudança de quórum que aconteceu, e ela é uma pergunta muito importante, eu te agradeço a pergunta, é que nós temos, por incrível que pareça, nós temos dentro do nosso estatuto 2 artigos que versam sobre o mesmo assunto. Nós temos o artigo 58 e o artigo 112. No artigo 58, estabelece-se um quórum de 75% dos conselheiros para que sejam aprovados diversos temas, dentre os quais o afastamento do presidente. No artigo 112, estabelece-se que necessitam-se de 2/3 dos conselheiros para que se possa ser aprovado o afastamento do presidente. Então existe uma nítida contradição entre os artigos. Só para ser simples aí, havendo uma contradição entre 2 artigos, entre 2 normas, em direito, prevalece a norma que mais favorece, que é um jargão popular que se diz indúbio pro réu. Ou seja, sempre que houver 2 normas sobre o mesmo tema, prevalece aquela que é mais favorável à pessoa que está
respondendo qualquer tipo de processo, inquérito, enfim. Essa é a norma geral de direito e por isso foi feita esta alteração. Não houve nenhuma decisão baseada na minha relação pessoal com o presidente Júlio Casares, mas a minha relação do cargo, da função, com o Estatuto de São Paulo, ao qual eu sou obrigado e estou submisso em todas as minhas decisões. Tá aí, né, o Outem se explicando, porque de alguma forma o grupo político ligado ao presidente do Conselho, ele não deixou a situação, né, essa coalizão que sustenta, ou pelo menos sustentava o Júlio Casares. Então, todos os questionamentos são válidos com relação às decisões que ele tomar daqui para frente, principalmente beneficiando o Casares. Se ele fosse um membro de oposição sentado à mesa do Conselho como presidente, ele também, obviamente, seria questionado sobre algumas decisões que pudessem ir contra o presidente Casares por ser um membro da oposição. Por ser um membro da situação, ele também é questionado por algumas atitudes. Inclusive, num dado momento ali, alguém fez a pergunta sobre ele ter sido chamado de covarde, né, por torcedores, faixas foram expostas dizendo, Outem, não seja covarde. E ele disse, olha, se eu fosse covarde, eu não estaria aqui. Muita gente me aconselhou hoje a não dar coletiva e eu quis explicar pra vocês. E nesse sentido, realmente, o Outem, ele tava lá, apareceu, respondeu todas as perguntas, todos os questionamentos, claro, muito como um presidente do Conselho e muito bem munido do próprio estatuto que, bom, sim, o cara é o presidente do Conselho, né? Ele sabe tudo ali, meio que de cor e salteado como as coisas funcionam. Vamos ouvir mais o que ele disse sobre esse processo de impeachment do Casares. Eu estou servindo aos interesses do São Paulo, porque nenhuma dessas decisões feriu o que me é obrigado a seguir, que é o Estatuto do São Paulo. Por que a data da votação foi alterada? Porque foi alterado o embasamento da votação. Isso me faz e me obriga a fazer um novo edital de convocação. Dentro do nosso estatuto, os editais de convocação devem ser feitos com 8 dias de antecedência. Logo, se eu mudo o argumento e tenho que publicar um novo edital, eu sou obrigado a ter uma nova data. Por isso que a data de votação foi alterada por uma questão estatutária. Aí, tudo, segundo o Outem, baseado em estatuto e não uma tentativa de defender o Júlio Casares. Por falar em defesa do Casares, aí sim, né? O Outem não é advogado do Casares, ele é o presidente do Conselho de São Paulo, mas nos donos da bola já fica o convite abrindo espaço para a defesa do presidente São Paulino, defesa inclusive particular e pessoal. Vamos conversar com o Dr. Bruno Borragini, advogado que está defendendo o Casares em várias frentes aí, em várias investigações e cada vez mais avançam, né? E então o advogado vai conversar com a gente. Várias frentes? Eu lembro da questão dos camarotes. Tem a questão do camarote que o Casares pediu acesso, né? Mesmo que ele não seja diretamente ligado no primeiro momento. A questão da movimentação nas contas da ex-esposa e da filha. A questão dos depósitos feitos 1,5 milhão, né? Na conta dele. E obviamente que situações que ligam o São Paulo também. Os saques da conta do São Paulo. Também, vivo, o que o advogado tiver disposto aí a falar, a gente tem algumas perguntas aí. Fica o convite então às 18 horas. Boa entrevista aí nos donos da bola, esclarecedora. Imagino inclusive, PDV, que no São Paulo o pessoal deve querer ficar na escuta aí para saber do que vai acontecer e ficar por dentro dessa disputa aí de poder no São Paulo. E para além disso também uma disputa do Casares como CPF, né? Como pessoa física também.